Oi, oi, gente musical! Eu sou a Minara Mello, eu sou professora, cantora e instrumentista e esse é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente fala um pouquinho sobre música, sobre técnica vocal, sobre esse universo da escuta e da percepção musical e eu gosto de passar para vocês gratuitamente um pouquinho do meu conhecimento trilhando essa vida da profissão música. Eu também gosto muito de refletir sobre o meu dia a dia, as minhas experiências, as coisas pelas quais eu vou passando. Gosto muito de filosofia, de história, gosto muito de cinema. Então, por aqui também vai ter um pouquinho de tudo isso misturado com esse universo musical. Se você gosta desse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aperta aí o inscrever-se, já deixa o gostei no vídeo para compartilhar e dar aquela força pro canal. E vem fazer parte desse nosso time de gente musical. Bom, o nosso conteúdo do vídeo de hoje é sobre uma reflexão por causa de duas situações que aconteceram comigo esses dias, na mesma semana, e que eu fiquei encucadíssima no momento, assim, na hora que aconteceu e durante um tempo depois, né? E eu fiquei realmente bastante engatilhada. E pra fazer um paralelo aqui da reflexão que eu vou trazer, eu queria te perguntar se você já assistiu aquele filme Imperdoável. É um filme de 2021 que foi lançado pela Netflix e tem como protagonista a Sandra Bullock. Quando essas situações aconteceram comigo, tirando a autoanálise horrenda, né, que se desenrola ali logo depois, quase sempre que acontece alguma coisa, felizmente eu me lembrei dessa obra, né, desse filme, e aí o que poderiam ser 2 meses matutando sobre esse assunto, perdendo energia no meu dia a dia com isso, acabou se ressignificando pra mim muito rápido, em poucos dias, né? E eu pensei que eu poderia trazer isso aqui pra vocês, e seria uma boa ideia, porque pode ter mais gente passando por alguma coisa parecida aí na vida que precisa escutar isso que eu vou falar aqui. Então eu espero conseguir chacoalhar alguém positivamente com essa minha história aqui hoje. Mas pra fazer essa reflexão aqui com vocês, eu vou precisar falar sobre o plot twist do filme, né? E vai ter um spoiler. Então, senão não vai fazer sentido. Então, se você ainda não assistiu esse filme e você tem interesse em assistir algum dia, saiba que nesse vídeo tem spoiler do filme Imperdoável. Bom, dito isso, na época em que eu assisti o filme, eu nem achei que ele era, assim, absurdamente fantástico, meu Deus, uou, que filme incrível. Nem nada do tipo. Eu lembro até que eu enxerguei alguns problemas no roteiro, no filme, enfim. Mas pra mim a narrativa, na época, foi apenas aquela camada dos fatos e dos acontecimentos e não tinha ficado pra mim uma metáfora ou um aprendizado maior sobre a história desse filme na época em que eu assisti. Não ficou nada do tipo na minha cabeça. Mas essa semana, por causa do que aconteceu comigo, das reflexões que se sucederam após a situação, me deu esse estalo que essa narrativa também tem uma outra camada de interpretação, além dos fatos que a gente vê na primeira camada como a narrativa principal do filme, né? E ao meu ver, essa segunda camada ela é bem mais interessante. Então vamos lá. Primeiro, eu vou contar mais ou menos a história do filme pra quem não assistiu, pra entender meu ponto, né? E eu vou contar de acordo com o que eu lembro, tá? Eu assisti esse filme na época que ele lançou, em 2021, então já tem um tempinho, né? E o que eu vou dizer é mais do que suficiente pra mensagem final que eu quero deixar aqui pra vocês nesse vídeo, mas me perdoem se você for assistir e tiver algum pequeno desvio de narrativa, porque como eu disse, eu assisti faz bastante tempo já em 2021. Eu vou ficar com aquilo que me veio forte aí nessa reflexão, ok? A personagem da Sandra Bullock, ela se chama Ruth, pra ficar mais fácil aqui, eu vou chamar ela de Ruth. Ela é condenada por um crime violento que terminou na morte de um policial e ela fica presa por ter cometido esse crime durante 20 anos. A história começa a se desenrolar já em cima dessa prisão. E na época do crime, ela tinha uma irmãzinha pequena, que era ela quem cuidava, porque elas não tinham mais os pais. E quando ela vai presa, a irmãzinha fica sozinha e acaba indo pra lista de adoção, né? Cai nas mãos ali do sistema e é adotada. 20 anos depois, quando a Ruth cumpre a pena dela durante esses 20 anos de cadeia ininterruptos, ela sai e ela precisa se reintegrar na sociedade, porque ela tem que arrumar emprego, quebrar os preconceitos que as pessoas ao redor têm contra ela por ter sido mais condenada, enfim. E nessa, ela tem o sonho de ir atrás da irmã, que agora já é adulta, né? Porque já se passaram 20 anos desde que ela deixou a irmãzinha. Ela quer ir atrás para restabelecer um contato e retomar a vida que as duas tinham, né? Antes dela ter sido presa. Mas ela não sabe se a irmã lembra dela, se a irmã ficou sabendo do que aconteceu. A irmã era muito pequenininha, né? Quando tudo aquilo se desenrolou. Bom, isso é basicamente a sinopse do filme, tá? Acontece logo ali bem no começo, então nada disso é spoiler. O que vai fazer sentido aqui porque eu quero dizer é a imagem distorcida que a Ruth segue tendo pelas pessoas ao seu redor durante o filme inteiro. Todo mundo aponta o dedo pra ela como se ela fosse a pior espécie de criminoso que existe na face da Terra. Afinal, ela não matou uma pessoa qualquer, né? No contexto ali do filme, ela matou um policial, que era um policial querido pela comunidade, um pai de família, uma pessoa de bem, alguém que ajuda a tornar a sociedade um lugar melhor, que defende o mundo das pessoas ruins.
ruins, das coisas ruins, etc, etc. Então, na história, as pessoas têm um medo absurdo dela, tendem a evitar o contato. Todo mundo sempre pensa que ela é mal intencionada, ela quer tirar vantagem, se não der o que ela quer, ela é perigosa, então ela pode fazer algum mal, né? Então, não é difícil imaginar a imagem que as pessoas têm por ela ter ficado 20 anos na cadeia por esse crime. Daí, conforme a história vai se desenrolando, ela acha a irmã, que agora já é adulta, né? Ela retorna na casa onde aconteceu toda essa situação pela qual ela foi presa, ela conhece a família que tá morando lá nessa casa agora, que obviamente não sabe quem ela é e não sabe de tudo que aconteceu ali. Mas aí, no meio do caminho, essa família descobre quem ela é, e aí eles não querem mais ter contato com ela. Enfim, vira todo um peteco ali na situação do filme. E a grande revelação do filme, e agora aqui é um spoiler enorme, tá? Se você não assistiu, cuidado. Depois dela ter sofrido tudo que ela sofreu pra tentar se reaproximar da irmã, pra tentar se mostrar uma pessoa boa, pra tentar refazer a vida dela, e dá tudo errado, finalmente a gente descobre que, na verdade, ela não matou o policial. Foi um acidente, foi totalmente inesperado. E a irmãzinha, que era praticamente um bebê na época, foi quem disparou a arma. E aí fica a dica, o tamanho do risco que é ter uma arma de fogo em casa se você tem criança. Se não tem, já é perigoso. Se tem, gente, enfim. E aí a Ruth, pra proteger a irmãzinha que causou aquele acidente, e ela percebeu que o policial não tinha resistido, né? Ninguém tinha visto o que realmente tinha acontecido ali, só ela, a irmãzinha e o policial que estava morto. Então ela sabia que se ela saísse lá fora, depois do barulho, do tiro, tudo, as pessoas iam pensar, iam interpretar que foi ela que matou o policial. E então ela assumiu a culpa pela irmãzinha, para que a irmãzinha, que era um bebê, não fosse punida por esse crime. E ela deu 20 anos da vida dela para pagar um crime que não foi ela que cometeu. O mais interessante é que o filme ele deixa algumas coisas propositalmente sem te explicar sobre esse dia do crime, porque elas vão ser reveladas no momento em que eles te contarem o que realmente aconteceu no dia do crime. Então, pro filme ter o plot fazer o sentido, eles deixam essas coisas ocultas. Mas durante esse caminho todo, o filme vai reforçando essa imagem que as pessoas têm da Ruth e do quanto ela é julgada e do quanto ela é escorraçada de todo lugar e as pessoas se sentem no direito de apizinhar e de se sentirem superiores a ela, enfim. Pelo menos pra mim foi muito incomodativo, porque a Ruth não faz nada pra se defender. Tem hora que parece que ela nem liga, sabe, com o que tá acontecendo. Ela não parece ser uma criminosa horrenda, que as pessoas estão tendo essa reação, de acordo com a pessoa que a gente tá vendo na tela e com as ações dela, porque se ela fosse mesmo brava desse jeito, né, que o pessoal tá ali julgando, ela provavelmente não ia aceitar que as pessoas tratassem ela dessa maneira. Então é muito incomodativo você ver que uma pessoa que parece estar tentando, que naquele momento não tá cometendo aquelas ações pelas quais ela tá sendo julgada, nada muda, as pessoas continuam julgando, as pessoas continuam tendo atos horríveis contra ela. E aquilo foi me deixando muito incomodada. Porque assim, tudo bem, ela cometeu um crime, mas ela pagou os 20 anos de cadeia. E a pessoa que ela estava demonstrando ser naquele momento não parecia uma pessoa que teria mesmo cometido esse crime e parecia uma pessoa disposta a consertar as coisas, a ser alguém bom. Então assim, a gente não sabe direito o que aconteceu lá atrás, não dá pra defender, porque afinal ela cometeu um crime, mas o filme fica trabalhando essa questão e deixa isso aberto, né, de como a gente enxerga o bem e o mal, quem é bom e quem não é, sabe? E aí eu confesso que pra mim ficou o tempo todo uma vontade que a Ruth desse uma bicuda na cara do povo que tava julgando ela, sabe? E aí, obviamente, que quando o filme revela a verdade, né, do que realmente aconteceu naquele dia, a gente fica completamente indignado com essa situação. E aí o jeito que o povo tava tratando ela até ali fica completamente inadmissível, porque não bastasse ela ficar presa durante 20 anos por um crime que ela não cometeu, a gente percebe que provavelmente ela nunca mais vai ter uma vida normal de novo. Ela nunca mais vai ter sossego e vai parar de ser condenada. E uma vez condenada, pra sempre condenada, né? E aí, no momento da revelação, eu até entendi o porquê que a Ruth não fazia nada contra esse julgamento das pessoas, a imagem que as pessoas tinham dela, né? Ela já tinha entendido esse papel de condenada dela na sociedade, ela sabia que não ia adiantar ela fazer absolutamente nada em relação a essa situação dela. Ela não seria mais capaz de mudar essa visão que as pessoas tinham dela. E ela não tinha interesse em se descondenar, tanto que ela mesma assumiu esse papel de condenada lá atrás, porque ela era inocente, né? Lá atrás, ela poderia não ter levado a culpa por esse crime, se ela quisesse, né? Porque ela era inocente, mesmo sendo difícil de provar, ela poderia ter feito essa escolha. Mas ela já tinha escolhido por assumir essa responsabilidade. E aí aqui é que eu finalmente chego no meu ponto. A Ruth não fez nada diferente na trajetória dela, porque ela sabia que o que era mais precioso e mais importante pra ela desde o começo, o que tinha o valor maior na vida dela naquele momento era proteger a irmã. E permaneceu sendo assim durante os 20 anos na cadeia. E depois disso ainda, porque ela saiu da cadeia, a primeira coisa que ela fez foi procurar a irmã, né? E ela não foi atrás da irmã pra tirar satisfação, pra fazer um acerto de contas, nem nada do tipo. Ela queria conviver com a irmã, ela queria saber se a irmã tava realmente bem e se ela tinha se tornado uma boa pessoa, né? Ou seja, ela precisava saber se o sacrifício que ela fez frutificou em alguma coisa boa. Pra ela, bastava a vida miserável que ela teve
se a irmã tivesse uma vida que valesse a pena. E daí na vida da gente, existe também essa questão de ter que lidar com como o outro te enxerga. O que o outro pensa de você. E guardadas as proporções, no filme é uma situação dramática, onde a gente tá falando de uma pessoa que ficou 20 anos presa por cometer um assassinato do qual ela era inocente. Então, apesar disso, as pessoas não sabem que ela era inocente. É esperado que as pessoas não vão formar uma boa imagem de alguém assim, né? Mas na vida real, a gente também precisa lidar com esse pensamento do outro, esse julgamento. E aqui julgamento, estou usando essa palavra no sentido do que o outro pensa. Não necessariamente julgamento é uma coisa ruim. Alguém pode te achar linda, maravilhosa, isso é um julgamento. Positivo, mas é um julgamento. É disso que eu tô falando. Independente de qual seja a verdade sobre uma situação, por menor que seja a situação. Pode não ser um ex-prisioneiro, nem uma situação grave, mas o julgamento de quem nos olha, assim como no filme, ele não se baseia num fato real, nas motivações reais dessa pessoa que está sendo julgada. Ele se baseia nas aparências, no achismo de quem está observando e nas construções de quem está observando. E o que muda é que, a depender do grau de exposição que cada um tem dentro do seu estilo de vida, se você é uma pessoa de destaque na sua cidade, se você é famoso, a profissão que você tem, vai mudar só a quantidade de gente e de opinião a que você está exposto. Mas independente disso, independente de quem você é ou do que você faz, é inerente ao processo de socialização. Quando eu coloco um ser humano do lado de outro ser humano, a pessoa mais anônima de todas as pessoas anônimas da Terra vai precisar lidar com essa visão do outro sobre si, né? O que o outro pensa de mim? O que será que o fulano achou disso que eu fiz, que eu falei? O que será que o fulano vai achar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Será que o fulano gosta de mim? Qual que é a opinião do fulano sobre mim? Enfim, e claro, muda também o grau de importância que cada um vai dar para essa opinião alheia, né? O peso desse outro na vida de cada um é totalmente diferente, né? Mas aí é que tá. Qualquer que seja o observador, é sempre muito fácil para o observador resolver o problema do observado, né? O calo do outro sempre dói bem pouquinho na gente, a grama do vizinho é sempre verde, já dizia o ditado. O calo que dói de verdade em mim é o meu. Porque o do outro eu nunca vou sentir, eu nunca vou saber. Eu posso só deduzir, achar alguma coisa. E o que tem de gente vivendo no mundo por aí, pensando que as suas próprias conclusões, a sua própria interpretação da realidade e a respeito do pensamento, do sentimento, da realidade da outra pessoa é que é válida, é que é correta? Vixe, tem muita gente por aí que vive assim. E, gente, da mesma forma que existe o outro pensando alguma coisa de mim que eu nunca vou saber, por mais que eu ache, ou que eu pense que eu interpretei certo, ou que ele tá me dizendo e eu acredite nele, que eu acho que eu entendi sim o que ele realmente pensa, a verdade é que eu nunca vou saber de verdade. Porque a pessoa pode me contar, ela pode me falar, mas ainda assim eu não vou saber se ele tá mentindo ou não. A pessoa pode estar mentindo pra mim. Então, se tem uma coisa que não é possível no mundo que a gente vive, na realidade, do jeito que a gente conhece, é calçar de verdade o sapato da outra pessoa, por assim dizer, né? O outro, ele também nunca vai saber a verdade do que eu penso dele. Cada um só sabe o que tá dentro da própria cabeça, só consegue acessar verdadeiramente as suas próprias questões, o que é seu, de fato, né? Todo o resto é opinião, é construção, é baseado num ponto de vista, é só isso. E aí, retomando agora as situações que eu comentei lá no início do vídeo, né, que aconteceram comigo esses dias, e em ambas as situações, pra mim, quando eu lembrei desse filme, ressignificou pensar que você vai lidar com angústia. A angústia, nesse sentido de questão que se coloca, ela é inerente ao meu existir aqui na Terra enquanto ser humano, consciente, falante, pensante. É inevitável se angustiar. Mas agora, veja bem que eu não tô dizendo que você vai se angustiar com qualquer coisa e nem o tempo todo. Se você é alguém que se importa muito com o que a outra pessoa pensa, se você é alguém que se importa muito pouco, se você é alguém que tem ainda um outro perfil diferente desses dois que eu acabei de falar aqui, num convívio de sociedade, de contato, de diálogo, de existência coletiva, vai haver um esbarrar desse outro comigo no mínimo uma vez na minha vida. E eu queria ser otimista sim, porque a minha opinião é que esse esbarrar do outro comigo ele acontece o tempo todo dia, mas cada um é cada um. Mas se a angústia vai existir de qualquer jeito, se isso está posto, isso é algo sobre o qual eu não tenho controle. E assim, se o outro vai me julgar, positiva ou negativamente, né, de qualquer jeito, isso também é algo sobre o qual eu não tenho controle. E isso que eu acho e interpreto das situações é apenas o meu ponto de vista, eu não vou conseguir olhar nunca literalmente para o ponto de vista de outra pessoa, isso também é algo sobre o qual eu não tenho controle. Então o que eu tenho controle nessa situação? E aí que moram 3 chavinhas que viraram pra mim com essa história da Ruth, né, do filme Imperdoável. Primeira, a Ruth não fugiu da angústia. Ela entendeu a inevitabilidade disso. E por isso, ao invés de fugir da angústia, ela escolheu com qual angústia lidar. Eu vou repetir. Ela escolheu com qual angústia lidar. Segunda coisa,
A Ruth bancou as suas próprias escolhas. Ela sabia que escolher implica em consequências. Se eu escolho A, sabendo que A vai trazer junto B, C e D, eu automaticamente também estou escolhendo B, C e D quando eu escolho A. E ela entendeu a inevitabilidade disso. Toda escolha implica em consequência. Eu vou repetir. Ela entendeu e aceitou que escolher implica em consequência. E ela bancou essas escolhas junto com as consequências. Terceira coisa. A Ruth, por fim, e mais importante do que tudo, ela tinha motivos. Ela só conseguiu aguentar as dificuldades que se colocaram ali pra ela no filme porque ela tinha motivos maiores. Ela tinha um porquê aguentar, entende? Então essa personagem, ela se construiu basicamente em cima disso. Ela tinha um motivo, um porquê muito forte. Com esse porquê, ela escolheu qual angústia valia a pena bancar de todas as que estavam ali postas inevitáveis pra ela. De qualquer jeito haveria algum tipo de angústia. E com essa clareza, ela escolheu um caminho ciente das consequências e ela conseguiu permanecer nesse caminho por tempo suficiente. Depois de assumir a culpa pelo crime, ela não tinha mais como voltar atrás com isso. Então, os 20 anos que ela perdeu na cadeia, eles eram inevitáveis depois dela ter feito essa escolha. E consequentemente, a visão que o mundo inteiro teria sobre ela, pra sempre, mesmo depois que ela pagasse os 20 anos de cadeia, também era inevitável. Mas ela fez tudo isso por um motivo, um porquê muito forte, que era pela vida da irmã, para que a irmã tivesse a oportunidade de crescer e de ter uma vida normal e fazer com que essa vida valesse a pena. Então ela não resistia, ela não ia contra, né, a imagem que as pessoas faziam dela, ela praticamente não reagia e não tentava mudar a opinião de ninguém a seu respeito. Não é nem que ela não se importava com isso, porque isso claramente tornou a vida dela muito mais difícil ali no contexto do filme, mas ela não tinha como ganhar essa batalha. Ela já tinha feito essa escolha há 20 anos atrás. Então vem cá. Você já sentiu algum desconforto forte, um desconforto forte, porque já falaram alguma coisa a seu respeito que não era verdade? Você se viu incomodado porque você não conseguia se defender numa determinada situação? Ou você se viu paralisado frente a alguma coisa injusta que alguém falou de você ou fez contra você, né? Já interpretaram mal alguma fala ou alguma ação sua e você sofreu uma sanção que você considerou que era injusta, mas você não conseguia se defender, você não conseguia fazer nada a respeito? Já aconteceu alguma situação na qual você não soube se expressar muito bem e você acabou magoando alguém com quem você se importa? Você depois ficou sentindo arrependimento em cima daquela situação, uma eternidade? Já te aconteceu alguma coisa assim? Bom, comigo já. Tudo isso que eu perguntei aqui pra você. E você já deve ter ouvido uma infinidade de vezes, né? Ah, mas não liga não. Por que os outros pensam de você? Que isso não importa. Talvez você até é a pessoa que vive dizendo, né? Ah, mas eu não tô nem aí porque pensam de mim. Mas isso não é verdade. Talvez você não liga, porque algumas pessoas pensam de você. Mas tem situações que você é obrigado a ligar. Por exemplo, a opinião de quem paga o seu salário sobre o trabalho que você está desempenhando. Seja o seu cliente, seu chefe, seu paciente, qualquer relação de trabalho desenvolvida nessa lógica aí da troca, né, pelo dinheiro. A opinião de um jurado, de um avaliador, de uma banca que você está participando, uma entrevista de emprego. Enfim, em algum momento da sua vida vai ter aquele esbarrão da opinião do outro em você. Você sendo uma pessoa que tende a ligar mais ou menos, isso vai acontecer em algum momento. E eu gostaria muito de te falar que esse esbarrão não vai doer, que tem um jeito de você não ligar com isso e que é só deixar pra lá. Mas até esse momento na minha vida, na minha experiência, eu realmente não acredito nisso. Vai doer. Você provavelmente vai ligar pra isso e muito. E ainda vai escutar de quem tá só olhando de fora, que não sabe a realidade por dentro, que você é muito bobo e que você não deveria ligar, que você não deveria fazer isso. Mas essa semana eu enxerguei um jeito de doer diferente, que pode valer um pouquinho mais a pena. Se doer pelo seu motivo, pelo seu porquê, por aquilo que você sabe dentro da sua cabeça e você confia e acredita, então esse é um jeito de doer que vale mais a pena. Tem coisas que não valem a pena. Ok, tem coisas que você não vai poder mudar e que não tem nada que você possa fazer a respeito. Ok, mas essa batalha é uma batalha que já tá perdida. O que você pode fazer em relação àquilo que não tá no seu controle? Tipo, a opinião de outra pessoa, ou a régua que estão tentando medir a sua vida olhando de fora, você não tem controle sobre isso. Você não tem como evitar que isso aconteça. Mas você tá presente, percebendo as escolhas que você tá fazendo a cada momento, você imagina um fim, uma estrada, um porquê você faz o que você faz e do jeito que você faz. Eu acredito que, se sim, esse pode ser um caminho pelo qual você não vai evitar a dor. A opinião das pessoas a seu respeito ainda vai te afetar, mas vai te afetar um pouquinho menos.
porque vale a pena. É como a Ruth. A Ruth sabia que todo mundo ia condenar ela pro resto da vida, mesmo depois que ela já tivesse pagado os 20 anos. Ela sabia tanto que na cena mais explosiva do filme, quando ela chora e a atriz tem ali o seu momento mais dramático, ela diz alguma coisa incisivamente, assim, alguma frase do tipo, mas eu já paguei, mas eu já paguei. E ela diz aquilo chorando, em desespero, como que pra dizer, eu já paguei o preço dessa escolha que eu fiz há muitos anos. E agora eu só quero a recompensa pela qual eu fiz isso tudo, que era o contato, o carinho, a proximidade com a irmã e ter a irmã de volta. Nessa cena era esse o sentido. Então a Ruth tinha um motivo. E se você vai ter que passar por angústia, se você vai ter que bancar com um pouquinho de sofrimento, talvez, com um pouquinho de dificuldade, talvez, essa opinião, esse achar e esse esbarrão, esse pisão no pé dolorido que vem do outro e da imagem que você gera e da opinião que o outro tem sobre essa imagem, eu acredito de verdade que se você sabe o porquê de tudo o que você tá fazendo, se você tem motivo, vale a pena passar por essa angústia. E o outro não vai entender. Lembra daquilo que eu falei sobre você nunca saber a verdade, mesmo que a pessoa te fale e você acredite nela? Ninguém nunca vai saber o que tá dentro da sua cabeça, ninguém sabe por que você faz o que você faz. A gente precisa sim ter uma consciência coletiva, social, cuidar do mundo que a gente vive, cuidar das pessoas que a gente ama. A gente precisa viver e saber que vivemos em sociedade, que somos um coletivo. Somos seres humanos juntos e juntos podemos fazer mais coisa. Mas tem coisas na sua vida, pro seu objetivo de vida, pro seu sonho, para aquilo que é mais importante para você, ninguém vai entender, ninguém vai saber. E se você não tem gana e garra e força o suficiente para aguentar e bancar essas angústias e passar por cima disso, ninguém vai fazer, porque ninguém sabe disso, ninguém sabe o que é importante para você. Então, pra mim, lembrar desse filme e enxergar essa camada a mais em cima da história que eu assisti ali naquela época me deixou um pouquinho mais confortável para lidar com a angústia das situações que aconteceram comigo, conforme eu comentei com vocês. Então era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu espero de coração que isso tenha ajudado alguém. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta dessas reflexões, dessas filosofias, eu pretendo trazer aqui de vez em quando para vocês. Então já se inscreve no canal, deixe seu gostei, porque isso é muito importante para mim. É uma maneira de você me ajudar, se eu tiver te ajudado. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente musical!